Então, a paz do Senhor a todos. Para mim é uma honra estar aqui para falar um pouquinho sobre o Apocalipse. Eu quero ser bem breve, né? Que Deus continue abençoando todos os irmãos, né, com essa iniciativa. O livro do Apocalipse é um livro muito interessante, né, de muita curiosidade e que fala de coisas que aconteceram, né, e que vão acontecer. Então, Apocalipse é um livro da revelação ou uma profecia, né, que Deus deu a João. João era um apóstolo de Jesus, né, um dos mais próximos de Jesus. E o tema desse livro fala da consumação do conflito dos séculos. Eu estou com a Bíblia Pentecostal aqui, é uma Bíblia muito boa de estudo, né? E tem uma introdução interessante aqui, grande, tem um esboço do livro, né? É bom para a gente que é pentecostal ter Bíblias boas. Eu tenho também a Bíblia King James. Então, Bíblia de estudo é importante, porque existem várias formas de interpretação, né? Tem igrejas que acreditam no arrebatamento, por exemplo. São várias as interpretações que se tem, né? Mas como vou falar desses 3 capítulos iniciais, né, de forma bem sintética, e das perguntas que foram feitas aqui no grupo, para não ficar tão cansativo, é interessante você ter uma Bíblia de estudo, e se possível essa, né, que traz a nossa crença pentecostal, né? Então, esse livro ele foi escrito pelo apóstolo João, quando ele estava já na ilha de Patmos. Ele estava exilado nessa ilha, né? Acredita-se que em cerca de 90 e 96 depois de Cristo, quando o imperador de Roma era um homem chamado, acho que, Domiciano. E esse imperador, ele era déspota, né? Ele disse, né, e alguns imperadores também fizeram isso, se declarando Deus e querendo ser adorado. Então a igreja estava passando por um momento de perseguição, como aconteceu com Nero antes, né? Nero, imperador romano também, que perseguiu os cristãos, matou Paulo. E nessa época aqui, somente João estava vivo, né? Dizem que ele era o mais novo dos apóstolos. Então, cerca de 90, 96 depois de Cristo, o livro de Apocalipse foi escrito. Então ele estava nessa ilha de Patmos, né, que era um local afastado de Éfeso. Essa ilha era 80 quilômetros a sudoeste de Éfeso. Então Domiciano era o imperador na época, né, e se declarou Deus, e falando que todos deveriam adorar a Deus, e os cristãos só adoram a ele, né, na verdade. E os cristãos tiveram um grande problema porque nós adoramos só a Deus, né, e esse povo então foi perseguido. Ele traz nessa introdução os propósitos da carta, traz uma visão panorâmica do que estava acontecendo e também da divisão do livro, né. Tem algumas características especiais. Por exemplo, é o único livro do Novo Testamento de profecia apocalíptica. É um livro com muitos números, né? Tem 2, 3, 144 mil, 12 mil, 7 mil. Então tem várias curiosidades, né? E forma de interpretação também. Então, quando a gente pega aqui o capítulo 1, ele fala: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, né? Então fala de algo que iria acontecer em breve. Pelo seu anjo as enviou e notificou a João, seu servo. Então Deus mostrou para ele das coisas que aconteceriam, né? O qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Aí um dos versículos que eu gosto muito, até decorei ele há muito tempo atrás, é esse 3 aqui, diz assim: bem-aventurado, feliz aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então ele fala que feliz é aquele que lê, ouve as palavras desta profecia, né, porque o tempo está próximo. Aí entra a dedicação às 7 igrejas da Ásia, né,
Então ele direciona essa carta a essas 7 igrejas, não é o continente asiático, é a Ásia Menor ali, próximo à Europa ali assim, né, onde hoje é a Europa, então algumas cidades ali. E então ele manda essa saudação para esses irmãos, né, a essas igrejas que estavam ali, e ele continua aqui, né, dizendo, Jesus fala que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, né, tal. E a partir do versículo 9, ele está em Patmos, né, e ele tem uma visão de Jesus glorificado, que é a mensagem às igrejas da Ásia. Então, capítulo 1, 2 e 3, né, a partir do capítulo 2, ele começa a tratar das mensagens às igrejas da Ásia, né, que eram 7 igrejas. E aqui ele tem uma visão maravilhosa do capítulo 1, a partir do versículo 9, de Jesus, que aparece para ele, mas o Jesus glorificado, né? E na verdade ele traz uma descrição interessante, porque João conviveu com Jesus, passou, né, por exemplo, a transfiguração, Jesus permitiu que João visse, né, Deus ali, Jesus glorificado. E quando Jesus aparece, né, para ele aqui, ele fala, né, eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro de aflição, tal. Ele vem explicando que estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra, então ele estava sendo, da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo, estava sendo perseguido, né, não estava lá a passeio e tal. Dizem, né, que tentaram matar ele, jogaram ele num óleo fervendo e tal. Assim, historiadores falam isso. A Bíblia não conta, não fala nada disso, né? Mas a gente sabe que ele possivelmente foi perseguido e tal, mas Deus permitiu ele ficar velhinho, né, para ter essa revelação, para que chegasse até nós, e é a conclusão, né, das coisas que irão acontecer. Então ele fala que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, provavelmente no domingo. Ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, e dizia, o que vês escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então era para ele levar essa mensagem a essas igrejas, né? Aí ele, versículo 12, ele virou para ver quem falava com ele, e ele descreve, né, que ele viu 7 castiçais de ouro, no meio dos 7 castiçais o Filho do Homem. Tudo tem uma representação das igrejas, né, dos pastores, do anjo da igreja. E aí ele descreve Jesus, né, com cabelos brancos, como a lã branca. Então é a visão que ele tem de Jesus ali glorificado, como a neve, e os olhos como chama de fogo, então seus pés como semelhantes a latão reluzente. Então ele faz essa descrição, e ele diz, e quando vi, no versículo 17, caía aos seus pés como morto. Então ele foi algo bem estrondoso, né? E aí ele diz, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então o próprio Deus aparece para ele ali, e ele falou que ficou como morto e tal. E novamente ele tem essa ordem de escrever essa carta, né? E ele diz aqui, ó, estas coisas que tens visto, e as que são agora, né, na hora que ele viu, e as que depois dessas vão de acontecer. Então aqui está a divisão do livro, as coisas que ele viu, as que são, a situação da igreja naquele momento, e as coisas que iriam acontecer. E é todo esse livro uma revelação, né, especial e maravilhosa. Já no capítulo 2 ele já escreve as cartas direcionadas, né, às igrejas. E aí mensagem específica. Há quem interprete que tem um tempo específico na história de momentos da igreja. Há quem acredite que todos esses problemas nas igrejas acontecem em toda a igreja, né? Então há divergência nessa questão de entendimento a esse respeito. Na Bíblia Pentecostal tem um estudo, a mensagem de Cristo às 7 igrejas, é um estudo grande, que explica tudinho, todas as mensagens, né, a essas igrejas, que é um estudo bastante importante, mas se a gente for falar sobre tudo isso aqui, demora, né?
Porque, por exemplo, a igreja, foi feita uma pergunta sobre a igreja de Éfeso, no capítulo 2 ele já começa falando da igreja de Éfeso, né? Olha tanto que é interessante, ele diz, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, né? Ao pastor da igreja de Éfeso, né? O anjo da igreja pode ser uma referência ao pastor. Isso diz, aquele que tem na sua destra 7 estrelas e anda pelos 7 castiçais. 7 estrelas, 7 castiçais, tudo significa ali a igreja, né? Os pastores, sempre tudo é cheio de simbolismo, né? Ele diz, eu sei as tuas obras, então Deus conhece, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, puseste as provas que dizem ser apóstolos não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste, tem paciência, até agora só elogiou, né? Trabalhaste pelo seu nome, não te cansaste. Aí entra a coisa que Deus, a repreensão, né? O que Deus tinha contra eles? Deixasse o primeiro amor. Aí ele fala, lembra, pois, de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. Então aqui, está relacionado à questão de obras, né? De intensidade, de amor, de agradar a Deus, né? Eles não perderam ali, né, a vontade de fazer a obra de Deus, né? Trabalhar, tem paciência e tudo, mas eles esfriaram na fé, né? A grande maioria dessa igreja. Olha, quando não brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Aí diz, tem porém isso que aborrece as obras dos nicolaítas, né? Então era um tipo de pessoa que eu também aborreço, ele fala, porque era um tipo de crença do hedonismo, de fazer o que quiser, pode viver no pecado e tal. Aí ele conclui essa mensagem dizendo, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, assim, se a gente for analisar todas as mensagens específicas, fica extenso da gente falar, seria bom a gente ter, né, um momento para falar sobre isso com mais tempo, mas essa igreja de Éfeso, aí está perguntando aqui, ó, uma irmã perguntou aí, né, por causa, um irmão, não sei, por causa do nome do Senhor, reconhecia os impostores, né, a igreja abandonar o primeiro amor. Aí ele faz uma pergunta, né? Fazia por obrigação? Né? Eles faziam isso por obrigação? O que eles faziam que não amavam mais a Deus? Né? Eles deixaram de amar a Deus? E o que devemos fazer para não perder o primeiro amor? Então é interessante essas perguntas aqui, né? Será que eles faziam por obrigação? Acredito que não, porque aqui demonstra que eles, né, Deus sabia as obras deles, que ele trabalhava, tinha paciência e tal. O problema deles foi deixar de buscar a Deus naquela intensidade que deveria buscar, né? Com amor, né? Continuar firme no primeiro amor, naquela intensidade, naquela dedicação de agradar a Deus. Eles não deixaram, né? Aí, ó, estava pondo à prova aquelas pessoas que falavam que era apóstolo e não era, né? E eles corrigiam, né? Tem paciência, sofreu, trabalhou e tal, só que, né, a maioria dessa igreja tinha perdido aquele primeiro desejo de sentir a presença de Deus, de viver para Deus, de amar a Deus. Então é bem isso que na Bíblia Pentecostal aqui tem um comentário interessante sobre isso aqui, ó. O que é deixar o primeiro amor ou a primeira caridade? Isso se refere ao primeiro e profundo amor e dedicação que os efésios tinham por Cristo e a sua palavra inicialmente, né? Então, estas advertências nos ensinam que conhecer a doutrina correta, obedecer a alguns dos mandamentos e ir aos cultos não basta. Então, não basta a gente conhecer a doutrina, apesar que é importante obedecer, né, a alguns dos mandamentos e tal. A igreja ela deve ter, acima de tudo, amor sincero a Jesus Cristo. É interessante isso, porque às vezes as pessoas vão na igreja, mas não tem esse amor sincero, né, à palavra de Deus, a Deus, né, e temer, né, acreditar, viver, mas ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Isso que nós somos chamados, né, para ter comunhão com Deus, para sermos cheios do Espírito Santo. Aí ele diz aqui, o amor sincero a Cristo resulta em devoção sincera a Ele. O verdadeiro cristão, ele se entrega a Jesus, ele vive para Jesus, a vida, o ser dele é guiado pelo Espírito Santo, né, em pureza de vida, em amor,
a verdade. Então é uma nova pessoa, né, e que luta para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. É basicamente isso. O que eles faziam, né, que não amavam mais a Deus? Talvez o mundo atrapalharam eles, né? O que era a distração, né, que fizeram esse povo agir dessa maneira? Será que o que aconteceu, né? É uma pergunta interessante. Aqui a Bíblia, ela não demonstra, ela diz só que eles perderam aquela intensidade, aquele primeiro amor, né, aquele desejo de agradar a Deus, o amor sincero, e provavelmente se envolveram com o pecado? Pode até ser, né? Aí faz uma pergunta interessante. O que devemos fazer para não perder o primeiro amor a Deus, por Deus? Continuar buscando a Deus de todo o nosso coração, né? Quando a gente falhar, arrepender, lutar para agradar a Deus, né? Então tudo que a gente fizer para a glória de Deus, para agradar a Deus. Esse deve ser sempre o nosso objetivo, né? É difícil da gente falar sobre cada carta dessa aqui, né? Mas temos aí a mensagem para a igreja de Esmirna, né? De Pérgamo, da Tiatira. Então tem sempre algo que a corrigir, na maioria delas, né? Então Deus traz, por exemplo, essa igreja de Esmirna fala que ele era rico. Eu sei as tuas obras, a tua tribulação e pobreza. Não tem repreensão a respeito dessa igreja, né? Mas Jesus fala que essa igreja era rica e era uma igreja simples, né? E então não tem correção para essa igreja. Pérgamo continua também, tem a mensagem específica para ela, né? E era uma igreja que tolerava uma doutrina errada de Balaão. O que era? Balaão, ele ensinou, né, a lançar tropeço, né? Como ele não podia amaldiçoar o povo de Deus, Balaão foi um profeta que foi contratado por Balaque quando o povo estava peregrinando no deserto para entrar na terra prometida, e ele foi contratado para amaldiçoar o povo. Ele não pôde amaldiçoar o povo, mas ele fez o povo pecar. E o povo pecando, o povo de Deus pecando, eles morreram, sofreram as consequências do pecado, né? Aí aqui, ó, ele ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, ó, sacrifício de idolatria e prostituição. Então é basicamente isso mesmo. Então Satanás, ele trabalha desse jeito, para fazer a gente desagradar a Deus, pecar e sofrer as consequências, né, disso. Nicolaítas era um grupo de pessoas, né, que pregava uma doutrina que não era bíblica, né? Pode fazer o que vocês quiserem, nós estamos na graça, pode pecar, e não é bem assim. A palavra de Deus não confirma esse tipo de mensagem. Aí ele diz: arrepende-te, né? Pois quando não em brevemente virei e tal. A igreja de Tiatira também tem, né, uma mensagem específica. Deus conhece as suas obras, tal. Tolerava Jezabel, era uma mulher que se dizia profetiza, mas ensinava a prostituir e tal. Então assim, era um problema já mais grave, imoralidade na igreja, né? Então era complicada essa carta. A igreja de Sardes era uma igreja que também parecia estar viva, mas estava morta, né? Então tem também uma mensagem específica de correção, de arrependimento, né? E de uma oportunidade para que eles também voltassem. A igreja de Filadélfia é uma das igrejas que todo mundo gosta de falar, né? Eis que diante de ti pus uma porta aberta e tal, né? E ninguém pode fechar, né? Ninguém abre, eu sei as tuas obras e tal, e é uma benção, né? Só que antes aqui fala que eles, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eles eram fiéis a Jesus, eles guardaram a palavra, né, e não negaram o nome de Jesus. E aí Deus pôs diante deles uma porta aberta, né, e aí todo mundo quer essa mensagem, né, maravilhosa, porta aberta e tal, mas aí ele diz: como guardaste a minha palavra, a minha palavra da minha paciência, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Aqui o povo diz, né, nós acreditamos que é uma referência, pode ser uma referência
a questão de Deus não deixar a igreja passar pela grande tribulação, que é um período que o anticristo vai reinar de 7 anos, é um período de muita aflição, que mais na frente a gente vai ver, né, os 7 selos, as 7 trombetas, tudo isso é a punição de Deus, que Deus trará à humanidade nesse período, né, principalmente em que a gente acredita que a igreja já estará com Cristo, será arrebatada. E a igreja de Laodiceia, eu acho que uma das piores, o maior desastre, uma igreja rica, que parecia, né, estar bem, mas estava morta, era morna, é a que Deus fala que vai vomitar da sua boca. Então, assim, seria bom analisar e ver direitinho, mas eu acredito que senão vai ficar muito extenso o livro. Tem outras 2 perguntas interessantes aqui, que os irmãos fizeram. Quem são os 7 espíritos? Eu também queria saber, irmão, quem são, tô brincando, os 7 espíritos que estão diante de Deus. Na Bíblia Pentecostal, em Apocalipse 4, 5, fala, lá no início também do livro fala, mas esses 7 espíritos representam a presença plena do Espírito Santo diante do trono de Deus, né? A plenitude, o número 7 é uma simbologia de plenitude. Sempre que aparece o número 7, né, é algo relacionado à perfeição, à plenitude, completo. É possível que a frase derive da sétupla expressão do Espírito, né? Em Isaías 11:2 fala isso. O Espírito Santo é comparado a um fogo ardente no seu juízo contra o pecado, segundo a pureza divina, né? Então fala desses 7 Espíritos de Deus, né? De acordo aqui com a Bíblia Pentecostal, ele remete então à presença plena do Espírito Santo diante do trono de Deus, né? 7 Espíritos, a plenitude de Deus, Deus perfeito, né? Onipotente, onisciente, onipresente, eterno. Esses atributos são incomunicáveis, né? Que só Deus tem a imortalidade. Aí foi feita uma pergunta também, essa do capítulo 6, né? O que é esses 4 cavaleiros, né? Esses 4 cavaleiros, no capítulo 6, não é Jesus. Aí fala assim, o cavalo branco, olha o tanto que é bonito esse versículo, ó. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa, né? E saiu vitorioso para vencer. Então a gente pensa, nossa, é Jesus. Não é. Há quem acredite aqui, e fica bem claro, né, que esse cavaleiro branco é o anticristo, que ele vai ter, né, o domínio aqui na terra, ele vai querer ser Deus, ser adorado por Deus, ele vai enganar as pessoas, né, e a gente acredita que a igreja já vai estar arrebatada na presença de Deus. Então nós estaremos na eternidade com Cristo nesse período, né? Nós somos pré-tribulacionistas e acreditamos então no arrebatamento antes desse período do reinado do anticristo. Então esse cavalo branco, né, de acordo com o ensino da Bíblia Pentecostal, né, que é o que é o mais adequado para nós cristãos pentecostais, os 4 cavaleiros eles se apresentam nos 4 primeiros selos que são abertos. Representa o julgamento divino contra o sistema mundial corrupto. Deus vai julgar, né, esse sistema mundial corrupto, maligno, contra os ímpios, aqueles que não servem a Deus, que rejeitaram a Deus. Então vai chegar o dia da queda da Babilônia, né? Então muitos intérpretes bíblicos creem que o cavalo, que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Em 1 João 2,18 tem uma referência sobre isso também. Então o futuro dominador mundial, que deve iniciar suas atividades no início dos últimos 7 anos, né, que aí a gente acredita que haverá o arrebatamento, né, a igreja será raptada, será retirada da terra, aí inicia um período de 3 anos e meio, chamado de tribulação, onde o anticristo, né, vai se levantar e ser uma pessoa fenomenal, falar de paz e tal. Esses 3 anos e meio será de relativa paz, mas ele vai se rebelar, querer ser adorado, e aí vem a ira de Deus nos últimos 3 anos e meio, que é chamado período de grande tribulação. Então Deus permite que ele engane todos os que se opõem a Cristo. Então todos aqueles que se opõem a Cristo, que não aceitaram a Cristo, serão enganados por esse, né,
ser que é a personificação de Satanás na Terra, o anticristo. É o próprio demônio, né, que estará dominando nesse período, é o Satanás todinho. Sua conquista inicial realiza-se sem guerra aberta, né, pois a paz só é tirada da Terra a partir do segundo cavaleiro, né, que mostra então que é o Cavaleiro Vermelho. Aqui diz que o Cavaleiro Vermelho ele pode representar a guerra, a morte e a morte violenta. Deus vai permitir, né, porque essas pessoas, quando trouxer a sua ira contra o mundo, então é o derramamento do juízo de Deus sobre a humanidade. Infelizmente o vídeo está muito grande, mas... E o cavalo preto, ele simboliza uma grande fome, que haverá escassez nesse período, né? Vai ser difícil das pessoas então se alimentarem nesse período. E o cavalo amarelo traz que o cavalo amarelo é chamado de morte, né? Simboliza uma escalada terrível de guerra. Então vai haver guerra, fome, morte, praga nesse período, né? Vai intensificar ainda esses problemas, né? Principalmente que é o derramamento da ira de Deus. Eu acredito que os irmãos já leram, né? Algo bem horrendo, que a gente vai ver a morte fugindo, as pessoas querendo morrer, uma situação bem complicada. Tem alguma similaridade para os nossos dias a questão desses cavaleiros? Esse é um evento que vai acontecer nesse período específico da grande tribulação, né? Então tem esse período da grande tribulação, vai ser terrível, terrível. Então a gente acredita que Deus vai livrar a igreja desse período. A igreja, assim, aqueles que são fiéis, né, que creem no nome de Jesus, serão guardados e protegidos. E a gente acredita no arrebatamento. E a gente não sabe quando isso vai acontecer, mas a gente acredita que vai acontecer quando a igreja for arrebatada. E essa ira de Deus será derramada nesse período, enquanto a igreja estará nas bodas do Cordeiro, né, que é o casamento de Cristo com a igreja, e o tribunal de Cristo, que é onde Cristo irá recompensar todos aqueles que foram salvos. É difícil, né? Falei bastante aqui, mas espero ter ajudado, né? E não ter ficado tão cansativo assim. Que Deus abençoe os irmãos. Eu estou um pouco cansado, mas nós estamos à disposição, né? Creio que o Donizete depois vai, não sei se ele vai gravar um vídeo e tal, mas eu estou à disposição de depois gravar outros vídeos, trazendo alguns estudos, né? Continuando aqui se necessário for. Mas é um livro sensacional, é bom que nem ler vocês começaram do final, né? Mas é sensacional esse livro, é um livro difícil de entender, né? Mas é uma revelação poderosa, né? Lembra desse versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.